Bom, gente, uma boa tarde aí para vocês. Nesta aula, nós estaremos resolvendo algumas questões sobre propriedade das relações. Quer dizer, na realidade, nós vamos, nesses vídeos, né, que nós vamos colocar agora, nós estaremos, em cada vídeo, resolvendo um exercício sobre relação. Então, serão vídeos, né, pequenos, onde em cada vídeo nós teremos um exercício. Então, vocês aí que estão na busca desses conceitos de álgebra envolvendo as propriedades de relação, né, particularmente a reflexiva, a simétrica, a transitiva, vocês têm que estar buscando no YouTube, né, esses exercícios. Eu sou o professor Alzir e vamos aqui fazer, né, inicialmente esse que estamos colocando. Muito bem. Nesse exercício é importante a gente observar o seguinte: verifique as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva na relação sobre Z, definida por x e y são números primos entre si. Então, existe aqui uma relação, certo? Que é composto, essa relação, ela é um conjunto onde nós temos pares ordenados, tá? E esses pares ordenados pertencem a um produto cartesiano que é Z vezes Z, entendendo sempre que a relação, tá, é um subconjunto do produto de um produto cartesiano, onde exatamente o conjunto aqui, né, é o mesmo conjunto. Quer dizer, nós temos que ter um conjunto A, entendendo esse A como um conjunto geral, A vezes A. Particularmente, aqui, esse A, que eu estou chamando de modo geral, né, é o conjunto dos inteiros. Então, x pertence a z, y pertence a z, tal que o meu x está relacionado com y. E essa relação de x com y é dada por essa propriedade. X e y são números primos entre si. Muito bem. Então, aqui está a propriedade que vai relacionar o x com y, certo? Quer dizer, x está relacionado com y, de que forma? X e y são números primos entre si. Beleza. E aí, é importante, antes de nós fazermos um exercício, fazemos uma leitura do que é isso. X e y são números primos entre si. Vamos, inicialmente, falar um pouquinho sobre os números primos. Números primos, certo? São aqueles números que a gente define, né, como, hoje a gente define como sendo um número que é divisível pela unidade por ele próprio, tá certo? Por que eu falo às vezes, por que hoje? Porque inicialmente os números primos, né, a sua origem é a origem grega, aí, em torno de 300 anos antes de Cristo, onde eles definiam, eles começaram essa definição de números primos, colocando o seguinte: é óbvio que lá na Grécia, óbvio no sentido melhor, lá na Grécia, em 300 anos antes de Cristo, não se conhecia o zero, não se conhecia os inteiros negativos, quer dizer, nem o zero, nem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, embora conhecessem as frações, embora já conhecessem os números irracionais. Mas os negativos, os inteiros negativos, o zero não. E eles tinham, pensando nos naturais, 1, 2, 3, eles tinham esse conhecimento. E o número 1 era chamado por eles o primeiro.
era o gerador do 2, do 3, do 4. Então era o número que gerava os outros naturais. E aí eles, por exemplo, olhavam para o número 4 e viam que o 4 poderia ser escrito com parcelas iguais, diferentes da unidade. É verdade, 1 mais 1 mais 1 mais 1, né, dá 4. Mas além dessas parcelas que são iguais a 1, podiam escrever como 2 mais 2. E por isso esse número era chamado, ou foi chamado de composto. Havia uma composição de parcelas iguais, além da parcela formada aqui pela unidade, pelo primeiro, né, que era o gerador, era o primeiro. E aí, quando ele olha, por exemplo, para o 5, ele olha para o 5 vendo apenas 1, 2, 3, 4, uma forma de escrever esse 5 com parcelas iguais, que é apenas essa. Não existe outra. 2 mais 2 mais 2, ou 3 mais 3, enfim, só há uma. E por isso o 5 era um número gerado, né, pelo primeiro. Era um número gerado apenas de parcelas iguais pelo 1. E depois em latim, né, primeiro vem do latim primus, então o número 5 era gerado pelo primus, o número 5 é primo. Então essa palavra primo vem exatamente da origem, né, na grega, onde esses números chamados, hoje que a gente conhece como primo, eram números compostos de parcelas iguais ao número 1, que aqui tem o nome de primeiro, de primus, em latim. E daí o número primo. Então é importante nós entendermos, até um pouquinho aí, né, eu acho a história da matemática tão interessante, e fica aí nessa aula um pouquinho aí dessa história da matemática sobre os números primos. E está claro para a gente, hoje, que quando você fala em número primo, por exemplo, o 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo, o 11 é primo, e assim eram os números primos na Grécia. Né? O crivo de Eratóstenes, quando ele marca os primos, ele marca apenas esse que ele conhecia. Hoje, nós temos o menos 2, que é o simétrico de 2, nós temos o menos 3, né? Nós temos o menos 5. Então, esses números que eu estou colocando aqui, inteiros, que são exatamente o simétrico do 3, do 5, melhor, o simétrico do 3, o simétrico do 2, né? Esses números, tanto positivos como negativos, são considerados números primos, certo? Então, menos 2 é primo, menos 3 é primo, menos 5 é primo. É por conta da definição. O módulo de menos 5 é primo, então o menos 5 é primo. Então há essa definição. É lógico que lá no fundamental, no médio, muitas vezes isso aqui não é colocado. Muito bem. E aí, o que são números primos entre si? Números primos entre si são dois números que você coloca onde admitem, né, como divisor comum apenas a unidade. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o 3 e o 7. Só há um divisor comum, que é a unidade. Então, esses caras são primos entre si. E se eu pegasse, por exemplo, o 3 e o 8? O 3 e o 8 são números primos entre si. Por quê? Porque só há o divisor comum, o 3 e o 8. E aí você diz assim, bom, eu poderia dizer que dois números primos entre si, o MDC dele é a unidade? Sim. Por quê? Porque só há um divisor comum aqui, certo? E esse divisor comum é a unidade. E ele, então, é o maior. Não há nenhum outro número que divida simultaneamente o 3 e o 8. A grande questão é, vem cá, você disse que eu posso ter o MDC
entre o menos 3, que é o negativo, e o 8. Será que esses caras são primos? Olhando para a definição, para que dois números sejam primos, o MDC dele é unidade. Aí eu pergunto, existem dois divisores comuns, é o menos 1, porque menos 3 por menos 1 dá 3, 8 dividido por menos 1 dá menos 8, e o 1. Acontece que ele quer o maior deles, e o maior entre menos 1 e 1 é o 1. Então essa definição, ela cabe quando eu tenho aqui um número primo negativo, né? No caso eu estou falando de números primos entre si. Eu usei então, e se eu tivesse o MDC de o número menos 3 e menos 7, olha, existem dois divisores comuns, o menos 1 e o 1, e é o maior deles, entre o menos 1 e o 1 é 1. Então essa definição, dois números são primos entre si, se o MDC deles for a unidade. E aí você tem exatamente essa questão que nós estamos colocando. X e Y são números primos entre si, se o MDC entre x e y é 1. Ou, nesse caso, admite esse maior divisor comum, esse maior divisor, que é exatamente a unidade. Bom, a questão agora é, isso aqui ficou, gente, apenas como, né, uma introdução ao nosso exercício, tá bom? E aí, você precisa agora ver essa propriedade. Então, a primeira propriedade é a propriedade reflexiva de uma relação. E a propriedade reflexiva diz o seguinte: para todo A pertencente ao conjunto, que você está envolvido aqui no produto cartesiano e também na relação, então, para todo A pertencente a Z, o tá? Quando eu olho para um A pertencente a Z, o AA tem que pertencer à minha relação. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que todos os inteiros, né, e são infinitos, quando eu olho para esses inteiros todos, cada inteiro está relacionado com ele mesmo, certo? Quer dizer, esses pares aqui, que são infinitos, onde esse A ocupa a posição aqui de todos os inteiros, e evidente, repetido, o mesmo número aqui, o mesmo número, esse cara tem que estar dentro dessa relação. Mas para que ele esteja dentro dessa relação, significa que ele tem que obedecer à condição que esse A esteja relacionado com outro A. Isso significa que eu estou perguntando, se eu tiver dois números iguais, né, aqui, eles são chamados primos entre si, então é preciso eu entender que o MDC entre A e A, pela própria condição que a gente colocou, né, que eu poderia dizer assim, x e y são números primos entre si. Ou aqui, eu poderia dizer, o MDC entre x e y é 1. Ao invés de escrever são números primos entre si, o MDC entre x e y é a unidade. Então, o MDC entre A e A deve ser 1 para que eu tenha satisfeita a relação. E quando você busca aqui um exemplo, porque a grande questão é, quando eu estou na mão um contra-exemplo, uma situação que eu nego a propriedade, acabou, não existe mais demonstração genérica, abstrata, porque você comprovou através de uma situação que ela não é reflexiva. Então, quando eu digo assim, o 4, 4, que o 4 é inteiro e o 4 é inteiro pertence à minha relação, uma pergunta. Então eu preciso saber se o MDC entre 4 e 4 é 1. E não é, porque o maior divisor comum entre 4 e 4 é exatamente o 4. Então isso aqui é igual a 1? Eu pergunto. Não.
o MDC entre 4 e 4 é 4. Então, nessa questão eu deveria ter 1. Como não tem, esse cara não pode fazer parte da relação. Quer dizer, nenhum outro AA faz parte da relação. Mas, particularmente, você deu aqui um exemplo que acabou. Então, nesse caso, não há a propriedade reflexiva. Beleza? Agora, vamos para a questão da outra propriedade, que é a propriedade chamada simétrica. Beleza. A propriedade simétrica diz o seguinte: numa relação, tá? Se eu tiver um par ordenado que pertence à relação, se isso acontece, tá? Para que ela seja simétrica, então o BA também pertence à relação. Quer dizer, é evidente, se o BA pertence à relação, o AB pertence à relação. Agora, se eu tenho, né, na relação um par ordenado que tem a cara AB, o meu BA tem que pertencer à relação. E aí você diz assim, se esse cara está na relação, o MDC entre eles é 1, já com a condição de que eles sejam primos entre si. Para que esse cara esteja na relação, né, o MDC entre B e A tem que ser 1. E porque quando você está analisando o MDC, independe se você está perguntando o MDC desse número e esse, quanto é, ou o inverso. Então isso não há nenhuma impossibilidade, tá, na própria definição aqui do MDC. Então você diz assim, o 3 e o 8 são primos entre si, porque o MDC entre 3 e 8 é 1. Então o meu 8, 3 tem que estar lá. Está, por quê? Porque lá estão todos os pares ordenados que primeiro elemento e segundo elemento são números primos entre si. Então vai ter que aparecer o 8, 3. Por quê? Porque o 3, 8 é um par, o 8, 3 é outro par, é diferente. Mas aqui o MDC entre 8 e 3 também é 1. Então, para qualquer AB pertencente à relação, né, é evidente, se ele pertence à relação, o A é inteiro, o B é inteiro, o BA vai ter. Independente se o A é positivo ou se o A é negativo, certo? Independente se o A é positivo e o A é negativo, certo? Então isso faz com que você diga que essa relação ela tem a propriedade simétrica. Gente, uma coisa assim, só para chamar a atenção aqui, uma coisa que passou agora pela minha cabeça, você podia me perguntar assim, Alzir, o 0 e o 5 são primos entre si? No sentido que eu tenho o 0 e o 5. Aí eu pergunto assim, quanto é o MDC entre 0 e 5? Aí você diz assim, é 1? Tá. O 5 é divisível por 1. O 0 é divisível por 1. Veja, 0 dividido por 1, que dá 0. É diferente, o 0 aqui é o dividendo. O 1 é o divisor. Então 0 dividido por 1 dá 0. Mas espera aí. E o 4? Não. E o 3, e o 2, e o 5? Ele quer, estou falando de divisor, mas ele quer o máximo. E se ele quer o máximo, o maior divisor entre 0 e 5 é o 5. Porque o 0 é divisível por 5, que dá 0, e o 5 é divisível por 5, que dá 1. Então, se você coloca aqui o MDC entre 0 e 5, que dá 5, então você não tem essa linguagem que 0 e 5 são primos entre si. Então é apenas para colocar uma situação, né,
que você tem aqui o 0,5, tá bom? A questão do AA, nós já vimos, aí você precisa dar aí o 0,0. O 0,0, né, se eu tivesse aqui o 0,0, o MDC dele pode ser, qual é o maior divisor? Então o 0 pode ser dividido por 1, da 0, o 0 pode ser dividido por 2. Então, nessa questão, quando você dá esse exemplo, acabou. Você nem precisa estar pensando em outros pares, tá? Beleza, mas eu estou só colocando aqui, melhorando essas questões. Mas a simétrica ela ocorre por conta de, quando você permuta aqui os números, o MDC entre 3 e 8, o MDC entre 8 e 3, ele é o mesmo, é 1, isso não importa. Muito bem. E aí você vem com a questão da transitividade, que é a terceira propriedade. Bom, o que diz a transitividade, né, nas propriedades de relação? Diz assim: se AB e BC pertencem à relação, então há uma particularidade que eu queria dizer. Esse B que está aqui, ele, quando eu vou buscar outro par, é o mesmo carinha que está aqui. Então esses caras estão casadinhos, AB, e aqui o mesmo Y, vamos chamar de XY, o segundo elemento é igual ao primeiro do outro par. Então esses dois caras estão lá na relação, mesmo que eles estejam do lado do outro, tem um aqui e o outro lá. Então, infinitos pares, então você tem dois caminhos. Então, se isso acontece, né, se AB e BC pertencem à relação, então o AC, esse cara com esse, pertence também à relação. Pertence à relação. Certo? É interessante notar, quer dizer, na realidade, dentro da transitividade, eu poderia ter uma situação assim, ó, A ao Z. Se eu tenho um AB, presta atenção, se eu tenho um AB e se eu tenho um BA, certo? Se eu tenho um AB e eu tenho um BA, que pertence à relação, tá? Então, observa o BB, esse AA também tem que pertencer à relação. Quer dizer, isso aqui também é uma transitividade. Numa situação que eu estou vendo em geral, tá? Eu, particularmente, não estou olhando a propriedade, estou vendo em geral. Se eu tenho qualquer relação, um AB e tenho um BA, esses dois carinhas são iguais, quando eu olho para esses dois aqui, ele também tem que estar na relação. Certo? Isso, de certa forma, você observa que isso aqui você já destrói a questão da transitividade. Porque observa o seguinte, vamos dar um contra-exemplo. Tá? O 3, 8, vamos botar assim, o 3, 8 são números primos entre si. O MDC deles, tá? O MDC entre 3 e 8 é 1. O Z, o 8, 3 também está lá, até por conta exatamente da propriedade simétrica. Então esse cara está lá. Será que então o 3, 3 também está lá? Quer dizer, esse cara está na relação. Esse cara está na relação. Mas esse cara aqui não está na relação. Por que que ele não está? Porque o MDC entre eles, tá certo? Então, eu peguei o 3, 8, 8, 3. Os dois estão na relação. Então, quando eu pego esse 3 com 3, que eu tenho o 3, 3, esse 3, 3 não está na relação, porque eles não são considerados primos entre si. O MDC, o maior divisor comum deles, não é 1, é 3. Então, já furou a transitividade. Mas eu até poderia estar pensando em uma outra situação, sem ser essa, que já não é transitiva. Tá beleza? Agora, eu posso pensar assim, vamos pensar nesse cara aqui, ó, 4,
7. 4, 7 é primo entre si. O MDC dele é 1. Agora eu vou pegar, deixa eu dar só uma arrumadinha aqui para dar outro contra-exemplo. 4, 7 está lá. Por que o Z está lá? Porque o MDC entre 4 e 7 é 1. E o 7, 8 também está lá. Porque o MDC entre 7 e 8 é 1. Aí quando eu busco o 4 e o 8, no sentido que eu pego esse 4 com 8, esse par não vai existir na relação. Por quê? Porque na relação eu só tenho pares formado por números primos entre si. E o 4 e o 8, o MDC deles é 4. Então esses caras não são primos entre si, eles não vão existir na relação. E é evidente, eu tenho 4, 7, eu tenho 7, 8, mas eu não tenho 4, 8 lá, porque ele não pertence ao conjunto da relação. E isso faz com que, nesse exemplo, que essa propriedade transitiva não exista nessa relação. Então, não há a propriedade transitiva. Bom, gente, assim fizemos essa questão, né, para vocês, mostrando, nesse caso, que não há propriedade reflexiva, existe a propriedade simétrica e não há a propriedade transitiva nessa relação onde o x e y pertence a z vezes z e o x e o y são números primos entre si. Até o próximo exercício e obrigado.